Olá, boa noite a você que nos assiste pela TV Ijuí. Estamos chegando com o programa Gestão em Debate para falar sobre dois temas que sempre estão em pauta de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer município, que é segurança pública e também habitação. Por isso, a gente recebe nos estúdios da TV Ijuí o subcomandante do 29º Batalhão de Polícia Militar de Ijuí, o capitão Gilmar Bischoff, e também o secretário municipal de habitação do município de Ijuí, secretário Ramsés Lemos. E a gente vai começar o nosso debate, a nossa conversa de hoje. Começo me dirigindo a ti, secretário, agradecendo a tua presença aqui, muito obrigado por atender o nosso convite. E começo debatendo sobre um tema que gerou muita polêmica, chamou bastante atenção no município de Ijuí. Acredito que a maioria dos munícipes ficaram sabendo, que foi a respeito da reintegração de posse do bairro Getúlio Vargas. Vai completar agora, na semana que vem, 2 meses desde que isso aconteceu. Então, gostaria que você nos resumisse, até para os telespectadores que não têm conhecimento de como foi que aconteceu, e nos explicasse como que está atualmente essa situação. Boa noite, secretário. Boa noite. Para nós, não era nenhuma surpresa, porque nós vínhamos há bastante tempo comunicando aquelas famílias que tinham ocupado irregularmente a área, de que haveria uma reintegração de posse cedo ou tarde. Era uma obrigação do município fazer a ação, e ela foi iniciada no ano 2016. Quando a gente assumiu no ano 2017, a gente já sabia dessa problemática toda, víamos conversando. No próprio processo, pedimos para que houvesse a respeito a algumas questões que pudessem facilitar a desocupação. A gente até se manifestou favorável a isso, e depois a juíza entendeu que não era o momento adequado, naquele momento adequado de fazer isso, mas a gente teve a grata surpresa até de que a própria Brigada Militar fez esse pedido para a juíza, e ela deferiu que a gente cumprisse um protocolo infrainstitucional de reintegração de posse, para que a reintegração de posse fosse feita de forma pacífica, de forma ordeira. No dia da reunião, nos encontramos a Secretaria de Habitação, representando o município de Ijuí, também Procuradoria do Município, oficiais de justiça, lá no batalhão da Brigada Militar. Todos os ocupantes que estavam ali na reunião prontamente se manifestaram em que desocupariam de forma pacífica, e foi o que aconteceu. Fora alguns problemas pontuais em que alguns cidadãos tentaram usar de forma inadequada aquele momento, e depois foram advertidos pela Brigada Militar, e a gente conseguiu fazer um processo de forma tranquila. Depois disso, a gente continua seguindo o processo, que é efetivamente seguir fazendo a regularização para que as famílias que foram beneficiadas possam receber esses imóveis, e não quem tinha invadido de forma irregular. Certo. Depois dessa situação, inclusive, houve algumas famílias que ficaram acampadas, em frente à prefeitura, também na Praça da República, e aí entra a questão do déficit habitacional. Como é que o senhor vê essa questão de forma geral no município de Ijuí, secretário? O déficit habitacional, no município de Ijuí ou em outro município, ele não consegue ser de uma forma bem eficaz numerada, porque o próprio IBGE, que faz esses levantamentos, não tem esse número. Ele faz um apanhado nacional e regional, mas ele não tem um número exato no município de Ijuí. Lá na Secretaria de Habitação a gente tem 8.000 cadastros. Dos 8.000 cadastros que a gente tem, muita gente foi atendida, de alguma forma foi atendida, e muita gente está na espera de receber alguma coisa. É difícil mensurar o déficit habitacional, tanto nacional quanto local. Mas as medidas para se diminuir esse déficit habitacional, elas partem do ente federativo maior, que é o governo federal. No momento que o governo federal não abre as portas dos recursos para isso, nós ficamos de mãos atadas, e a gente pode fazer algumas ações que, de certa forma, são paliativas em relação àquilo que deveria ser feito. E quando o governo federal cria projetos, muitas vezes não são projetos muito bem pensados,
pensados naquele momento, mas não são pensados no futuro do que vai acontecer. Não há previsão de erros e de problemas que geram debates e geram manifestações de pessoas que muitas vezes não têm um conhecimento prático daquilo que é, por exemplo, a retomada dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Quem faz a retomada é unicamente a Caixa Econômica Federal, que tem o poder, que é a gestora do Fundo de Arrendamento Residencial. Certo. Bom, e aproveitando essa questão do déficit habitacional, me dirijo a ti agora, capitão Gilmar Bischoff, para saber, ultimamente, a gente, infelizmente, né, sempre tem notícias do aumento da criminalidade a nível de Brasil, a nível de Estado. Te pergunto, se o senhor acha que essa questão do déficit habitacional pode ser uma questão, pode ser um auxílio para que venha a aumentar os índices de criminalidade, como o senhor vê essa questão especificamente aqui no município de Ijuí? Boa noite. Boa noite aos telespectadores da TV Ijuí. Não tenho dúvida nenhuma de que a desestrutura familiar, a falta de habitação para as pessoas, a desigualdade social como um todo, elas afetam diretamente nos índices criminais. E não raras vezes a polícia ela é cobrada para reduzir os índices criminais, sendo que nós atuamos na consequência do crime e não nas causas do crime, que são esses fatores que nós acabamos de comentar. Uma das poucas profissões que é cobrada por isso, né? O médico ele não é cobrado porque o câncer não diminui no país, o professor ele não é cobrado porque os índices de analfabetismo não diminuem, mas nós somos cobrados para reduzir os índices criminais, sendo que a gente não atua nas causas do crime, sim na consequência. Então não resta dúvida nenhuma de que esses são dois fatores que influenciam diretamente nos índices criminais. E esses índices aqui no município de Ijuí também vêm crescendo nos últimos anos, assim como vêm sendo registrados no Brasil, no Rio Grande do Sul, capitão? Alguns sim, outros não, né? Mas os nossos índices criminais aqui em Ijuí eles estão bastante estáveis. Alguns nos preocupam um pouco mais, principalmente aqueles que têm junto consigo a violência, né? Que trazem junto consigo a violência. Nós temos um trabalho muito forte na repressão ao tráfico de drogas e entendemos que ele tem uma relação muito estreita com os outros crimes, tanto os crimes dolosos contra a vida como os crimes patrimoniais. E atuando de forma bastante intensa no tráfico de drogas, nós acabamos reduzindo todos esses outros índices criminais. Nós reduzimos dos 11 pontos que hoje o Estado do Rio Grande do Sul vem atacando diretamente, nós reduzimos 7 pontos aqui em Ijuí. Então, temos conseguido manter de maneira bastante aceitável para a população de Ijuí o crime aqui em Ijuí. Tá certo. Agora falando um pouco mais sobre o trabalho da Brigada Militar, algo que chamou bastante atenção nesta semana, inclusive, foi a atuação, né, dos PMs a respeito de um assalto que aconteceu em uma relojoaria em Ajuricaba. Houve, inclusive, confronto, né, entre os policiais e os cidadãos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Vocês tiveram um trabalho bem efetivo, né? Logo já aprenderam, já conseguiram resolver essa situação. É comum acontecer essa situação de confronto entre os policiais e os bandidos? Aqui em Ijuí não é tão comum, né? Isso tem se tornado comum ao longo dos tempos em nível de Brasil. Foi um crime de roubo praticado a uma relojaria no município de Ajuricaba, um crime majorado pelo emprego de arma de fogo, onde foi subtraído quase todas as mercadorias, joias, relógios daquela relojaria. De imediato, os policiais de Ajuricaba iniciaram algumas diligências, tiveram dificuldade para localizar aquelas pessoas, porque elas se evadiram para o interior do município, e o crime ocorreu durante a tarde, por volta das 16 horas, e no final da noite nós recebemos a notícia de que um veículo aqui de Ijuí teria se deslocado para Ajuricaba para buscar essas pessoas, né, para que se evadissem da polícia. Quando uma das nossas guarnições do Pelotão de Operações Especiais deslocava a Ajuricaba para apoiar os policiais, se deparou com esse veículo que estava deslocando para Ijuí. Iniciou-se uma perseguição, tentaram realizar a abordagem desse veículo, não conseguiram. Uma forte troca de tiros na área central de Ijuí, que é um fato atípico para nós. E depois, sim, conseguimos prendê-los e recuperar todas as mercadorias que foram subtraídas lá da relojoaria. Foram apreendidas foram presas 5 pessoas, apreendidos 2 veículos e 2 armas de fogo. Um resultado bastante satisfatório, mas não é um crime comum de acontecer com troca de tiros com os nossos policiais aqui no nosso município. Felizmente, né? Não é um crime comum, porque a gente percebeu que a população de Ijuí ficou bastante comovida, bastante assustada, né, capitão?
até pelo local onde ocorreu a troca de tiros. Foi na Praça Central de Juí, na Praça da República, com um movimento bastante intenso, porque era início de noite, onde as pessoas estão deslocando de seu trabalho para suas residências, ou até mesmo nossos jovens indo para a escola. Então isso, lógico, traz uma sensação de segurança muito grande para a comunidade. Mas graças a Deus ninguém restou ferido, nenhum policial de forma grave. Tivemos um policial que se lesionou em virtude de um disparo de arma de fogo, mas passa bem. Os bandidos também foram presos, foram autuados em flagrantes e se encontram reclusos para responder pelo seu crime. Tá certo, obrigada, capitão, e parabéns pelo trabalho de vocês nessa operação. Nós que agradecemos. Bom, nós vamos agora aos nossos apoiadores do programa. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre segurança e habitação.